E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos começar agora uma sessão paralela de exercícios além da disciplina de cálculo. Vamos fazer aqui alguns exercícios de concursos públicos, começando com progressões aritméticas. Então, antes de começar de fato as questões de concurso, vamos dar uma palhinha aqui na parte teórica, só para dar aquela revisada rápida, né? E como diz a nossa definição aqui, uma progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Então, temos dois exemplos aqui, né? Vamos verificar primeiramente se essas sequências de números aqui são progressões aritméticas, tá? Para que seja progressão aritmética, a diferença entre os termos tem que ser sempre a mesma, né? Então, do 4 para o 7, a diferença é de 3, né? Foi somado 3 aqui, né? 4 mais 3 dá 7. A diferença do 10 para o 7 também é de 3. Do 13 para o 10 também é de 3, e assim sucessivamente. Portanto, essa sequência de 5 números aqui é uma progressão aritmética. E nós podemos dizer ainda que é uma progressão aritmética crescente, porque os termos estão subindo. Ó, 7 é maior que 4, 10 é maior que 7 e assim sucessivamente, tá? Então essa diferença aqui, ó, que existe sempre entre os termos, entre o termo posterior e o anterior, que nós encontramos como sendo 3, é chamada de razão. E essa razão aqui, a gente simboliza ela por R, né? Se nós formos olhar as formulinhas aqui do lado, ó, nós temos o R aqui, ó, a razão está aqui, né, participando da fórmula. Então, essa é uma progressão aqui em que o primeiro termo, que nós vamos chamar de A1, é igual a 4, né, porque é o primeiro número que aparece, o primeiro termo que aparece, é o 4. E essa progressão aritmética aqui possui quantos termos? Que é o n, tá? O n é a quantidade de termos, né? Então possui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos olhar para essa aqui do lado, ó. É a mesma progressão que essa, só que invertida, né? Começamos agora pelo 16, né? Então a diferença aqui entre 16 e o 13 também é 3, né? Só que é negativo. Percebam que ela está decrescendo. Então, para esse primeiro caso aqui, a razão era mais 3, e para esse segundo caso, como essa é uma progressão decrescente, a razão é menos 3. Show de bola? Vamos olhar essa fórmula aqui, então, ó, do termo geral. O que quer dizer essa fórmula? O que ela nos revela? Tá? Ela diz o seguinte, ó, se a gente souber o primeiro termo da progressão e a razão, nós somos capazes de calcular o valor de qualquer outro termo, certo? Então, para essa progressão aqui, por exemplo, ó, que nós temos a princípio 5 termos, se nós quiséssemos calcular qual que seria o 10º termo dela, né? A n, o termo geral, aqui seria o A10, né, que é o que nós queremos calcular. Para esse caso, o n seria 10, a razão continuaria sendo 3, né? E o A1 vale 4. Então basta que a gente aplicasse essa fórmula aqui, ó, para encontrar o A10, certo? Nós já vamos ver isso nos exercícios, tá? E nós temos também a fórmula da soma finita da progressão aritmética, que é denotada por Sn. Então, por exemplo, quando a nossa progressão aritmética é pequena, como essa aqui, ó, que possui apenas 5 elementos, 5 termos, é fácil a gente somar, né, os termos. Então seria 4 mais 7 dá 11, mais 10 dá 21, mais 13 dá 34, mais 16 vai dar 50, né? Então o Sn aqui, a soma dos termos, é 50, tá? Agora imaginem que em vez de nós termos aqui, ó, uma progressão com 5 termos, a nossa progressão tenha, por exemplo, 25 termos, ou 50 termos, ou 100 termos, né? Então fica inviável a gente ficar somando cada vez, né, um termo atrás do outro. Então, para isso, nós vamos utilizar essa fórmula. E para que a gente saiba qual que é a soma dos termos da progressão, basta que a gente conheça o primeiro termo e o último termo, né? Como consequência, se nós conhecermos o último termo, nós vamos saber também quantos termos possui a progressão. Daí basta que a gente aplique a fórmula e o resultado sai facinho. E no último parágrafo aqui embaixo, nós temos o seguinte, ó. As progressões aritméticas podem apresentar um número determinado de termos, PA finita, ou um número infinito de termos. Então, essas duas progressões aqui de cima, ó, elas são progressões PAs finitas, né? Porque elas possuem 5 termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma PA infinita, ela é representada geralmente dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7,
9, percebam que essa progressão aqui tem razão igual a 2, né? E se eu quiser dizer que ela é infinita, eu coloco 3 pontinhos aqui, ó. Então, com essa pincelada rápida na teoria, nós já temos condições de fazer exercícios. Vamos lá. Dada a progressão aritmética 6, 20, 34, 48, 3 pontinhos, 9, 5, 8, determine o número de termos dessa progressão e assinale a alternativa correta. Então, a primeira coisa que nós temos que notar aqui é que ele já fala que essa progressão é aritmética. Se essa progressão é aritmética, nós sabemos que a diferença entre os termos aqui é um valor constante, né? Então, olha só, se nós pegarmos o 20 e subtrairmos do 6 aqui, nós vamos ter que a diferença é 14. Portanto, 14 vai ser a nossa razão. O R vale 14. Vamos conferir de novo, ó, pegar o terceiro termo menos o segundo. Ó. 34 menos 20. 34 menos 20 também é 14, né? Então, a razão da progressão aritmética é constante. Para esse caso aqui, vale 14. E se nós olharmos aqui para a progressão, ele nos fornece também o primeiro termo, né, o 6, que é o A1. Então, o A1 vale 6. E ele fornece também o último termo da progressão aqui, ó, que é o AN, né, gente? A gente deixa o N aqui porque nós não sabemos quantos termos possui essa progressão, né? Porque tem vários termos aqui no meio. Ó, esses 3 pontinhos denotam isso, que tem muitos números aqui antes de chegar no 958. Mas nós sabemos que o último termo é 958. Ele está querendo o número de termos da progressão. Então, olha só, nós temos o A1, nós temos a razão e temos o último termo. Qual fórmula que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a fórmula do termo geral, né? Então, vamos lá, vamos usar AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN, que é o último termo, nós sabemos que é 958. O A1 é o primeiro termo, nós sabemos que é 6. Nós queremos descobrir o N. Né? Então, mantemos o N menos 1 aqui e a razão vale 14, né? Então, passando o 6 para o outro lado aqui, subtraindo, vai ficar 958 menos 6. E do outro lado nós vamos ter n menos 1 vezes 14, né? Então, multiplicando o 14 aqui, tanto pelo n quanto pelo 1, né, fazendo o famoso chuveirinho aqui, nós vamos ter 14n menos 14. Então, 958 menos 6 dá 952. E agora eu vou passar esse menos 14 para o outro lado da equação, somando, né? Mais 14 é igual a 14n. 952 mais 14 vai dar 966. Então, o n aqui será igual a 966 dividido por 14. Nós podemos simplificar por 2 aqui, né? 14 dividido por 2 dá 7. 966 dividido por 2 dá 483. E agora temos que dividir 483 por 7. Se vocês fizerem essa continha, vai dar que o n vale 69. E esse é o número de termos dessa progressão aritmética. Portanto, a resposta é a letra B. Bora fazer a próxima. Um corredor, preparando-se para uma maratona, decide iniciar um treinamento da seguinte forma. No primeiro dia, corre 5 km. No segundo dia, aumenta a distância percorrida em 0,2 km, correndo 5,2 km. No terceiro dia em diante, ele sempre aumenta a distância percorrida em 0,2 km, relativamente ao dia anterior. Após uma certa quantidade de dias, o corredor atinge, pela primeira vez, a marca dos 22 km, o que ocorre no... E daí ele quer saber em quantos dias isso vai acontecer. Então, olha só, gente. O cara começa correndo lá, né? No primeiro dia ele corre quanto? Corre 5 km, né? Vamos colocar aqui, ó. 5 km. 5 km no primeiro dia, né? Primeiro dia. No segundo dia, ele aumenta a distância em 0,2, né? Então ele vai correr 5,2 no segundo dia. E é nos informado aqui, ó, que do terceiro dia em diante, ele sempre aumenta a distância percorrida em 0,2 km. Então, se no terceiro dia ele correr mais 0,2 km, ele vai correr, então, 5,4 km. Então, percebam que do primeiro para o segundo, para o terceiro e para o quarto, e assim por diante, ele vai correr sempre 0,2 km. Logo, esse 0,2 aqui é a razão, né?
Então, nós já temos que a razão é mais 0,2 km, nós já temos também que o primeiro termo vale 5 km, e ele quer saber quantos dias esse corredor precisa correr para atingir a marca dos 22 km. Então, ele vai continuar correndo aqui, ó, 5,6, e assim vai, tá? Até chegar nos 22 km. Ou seja, 22 km é o AN. Ele quer saber a quantidade de dias. O que é isso? O que é a quantidade de dias? A quantidade de dias é o N, né? É o número de termos da nossa progressão. Então, olha só, gente. Se nós aplicarmos a fórmula do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, nós temos o AN, temos o A1 e temos o R. Então, nós vamos tirar direto o valor do N. Vamos lá. AN vale 22. A1 vale 5. Mais N menos 1 vezes a razão, que é quanto? 0,2, né? Então, passando o 5, subtraindo do 22 aqui, vai dar 17. E aqui eu vou manter o N menos 1 e vou reescrever esse 0,2 como sendo 2 dividido por 10. Beleza? Continuando aqui, então, eu vou passar o 10 agora multiplicando para o outro lado da equação e o 2 dividindo, né? 17 vezes 10 dividido por 2 é igual a N menos 1. 17 vezes 10 dá 170, dividido por 2 dá 85, que é igual a N menos 1. Logo, o N vai valer 86. Então, ele precisa correr 86 dias para alcançar a marca dos 22 km, e o gabarito aqui é a letra D. Bora fazer mais uma. Então, bora lá. Na sequência, 2 elevado na menos 1, 3 elevado na menos 1, 4 elevado na menos 1, 5 elevado na menos 1, que é ilimitado e segue um padrão, a diferença entre o oitavo termo e o 11º termo é igual a. Então, olha lá, o que ele está perguntando para nós? Ele quer saber quanto que vale o A8, que é o oitavo termo, menos o A11. Tá? É isso aqui que ele quer saber. Então, vamos olhar para essa sequência aqui, ó, que ele colocou aqui, ó, 2 elevado na menos 1, 3 elevado na menos 1, 4 elevado na menos 1 e 5 elevado na menos 1. Se nós olharmos para o número da base aqui, ó, nós vamos ver que nós temos uma progressão aritmética de razão 1, ó, 2, 3, 4, o expoente não muda, ó, é menos 1 em todos eles. Então, essa sequência possui o número da base sendo uma progressão aritmética, né? Então, nós vamos ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente, né? Então, olha só, o A8 vai ser o oitavo termo dessa sequência aqui elevado na menos 1, né? Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o oitavo termo. Daqui 9, 10, 11. Esse é o 11º termo. Certo? Então, o A8 vai ser 9 elevado na menos 1. E o 11º termo será 12 elevado na menos 1. E agora basta que a gente subtraia esses valores aqui, né? Que é o que a questão está pedindo para nós. Então, A8 menos A11 vai ser igual a 9 elevado na menos 1 menos 12 elevado na menos 1. 9 elevado na menos 1 é igual a 1 nono, né? Quando a gente tem o menos 1, a gente inverte. Da mesma maneira o 12, ó. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 12. E agora nós tiramos aqui o mínimo múltiplo comum, que é quanto? Entre 9 e 12 é 36, né? Então, 36 dividido por 9 dá 4 vezes 1, 4. Menos 36 dividido por 2 dá 3 vezes 1, dá menos 3. A resposta é 1 sobre 36. Tranquilo? Gabarito, letra D. Fechamos então uma revisão rápida sobre progressão aritmética e fizemos 3 questões. Eu espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais e um grande abraço.